Você já se sentiu como se tivesse perdido tudo? Como se o chão tivesse sumido sob seus pés e ninguém notasse sua queda? Talvez tenha sido um término inesperado, uma falência silenciosa, uma traição que partiu sua alma, ou uma notícia médica que te quebrou por dentro. A verdade é que todos nós, em algum momento, caímos, mas poucos têm coragem de falar sobre o que vem depois da queda. Aquele lugar escuro, silencioso, onde a esperança parece ter sido a primeira a ir embora. Este vídeo não é sobre transformar você em um milagre da noite para o dia. É sobre algo ainda mais real, te ajudar a reconstruir um alicerce novo, firme, onde a sua dor vai deixar de ser peso e começar a ser sabedoria. Você está prestes a caminhar comigo por uma jornada que não nega a dor, mas também não se ajoelha diante dela. Porque mesmo que você tenha perdido tudo, você não perdeu o direito de recomeçar. Sabe aquele momento em que você acorda e pensa, como foi que eu cheguei aqui? Não tem respostas fáceis, só um nó no peito, um silêncio pesado e uma saudade do que você já foi, ou do que poderia ter sido. Talvez você tenha perdido alguém, ou tenha sido deixado. Talvez tenha colocado anos de vida num projeto, num negócio, num sonho, e viu tudo ruir de um dia para o outro. Ou pior, talvez ninguém saiba que você caiu, porque você ainda sorri para não preocupar os outros. Mas por dentro, você se sente como um prédio implodido, vazio, em ruínas, sem força nem para pedir ajuda. E se eu te dissesse que esse momento, esse exato lugar onde você está agora, pode ser o início de algo? Não parece, eu sei. Mas olha, a maioria das histórias de renascimento não começa com uma luz, começa com um colapso. E Deus, o universo, a vida, muitas vezes sussurram mais alto nos escombros do que nos palcos. Você não precisa saber como vai dar a volta por cima. Você só precisa escolher não se abandonar, mesmo quando tudo parecer perdido. O primeiro passo não é mágico, é pequeno, tímido, às vezes só respirar fundo e dizer, eu ainda estou aqui. Porque estar aqui, mesmo em pedaços, já é o começo da cura. Ninguém sai do fundo do poço gritando vitória. A saída começa rastejando, chorando, com raiva, com dúvidas, mas com uma fagulha, a decisão de não morrer por dentro. E essa decisão você pode tomar agora, sem precisar entender tudo, sem precisar estar forte ainda, só com o que sobrou, só com você. Você não está sozinho nisso. E não importa o que disseram, você ainda é digno de recomeçar. Ninguém aplaude o tijolo colocado na madrugada. Ninguém posta a foto do dia em que só conseguiu levantar da cama e tomar um banho depois de uma semana mergulhado na dor. Mas são esses pequenos, quase invisíveis movimentos que sustentam a reconstrução de uma vida. A verdade é que a volta por cima não começa com uma vitória épica. Ela começa no silêncio, no bastidor, naquele momento em que você está chorando no chuveiro, mas mesmo assim decide não desistir de você. E sabe o que é mais injusto e também mais bonito? É que, nessa fase, quase ninguém vai perceber que você está lutando. Não vão ver que levantar da cama foi um milagre. Não vão notar que você está tentando sorrir, mesmo com o coração espremido. Mas Deus vê, o universo sente. E a energia que você movimenta, mesmo que num passo tímido, tem peso no invisível. É nesse lugar que você começa a reconstruir o seu alicerce. Não é sobre fazer planos grandiosos agora. É sobre criar rituais pequenos, mas cheios de intenção. Sabe aquele café da manhã tomado com calma? Aquela oração sincera antes de dormir? Aquela música que te faz respirar mais fundo? São eles que vão alinhando sua frequência com algo novo, mais elevado, mais íntegro. E não se preocupe com as vozes internas, aquelas que dizem que você fracassou, que não vai conseguir, que é tarde demais. Essas vozes não são suas, são ecos de dor, de medo, de cansaço. Silencie um pouco o mundo, volte para dentro. Lembre-se de quem você já foi sim, mas principalmente do que você pode se tornar agora. Você não precisa mostrar sua força para ninguém. A verdadeira força está no que ninguém vê, na fé que você segura, mesmo quando tudo parece perdido. Essa fase é solitária, eu sei, mas ela é fértil. É no escuro que as sementes germinam.
É no silêncio que a alma se reorganiza. Continue. Mesmo sem plateia, continue. Mesmo sem garantias, continue. Porque cada passo que você dá agora está abrindo espaço para o novo. E o novo já está a caminho. Talvez você ainda olhe para trás com dor. Talvez ainda sinta vergonha do que viveu, do que perdeu, do que teve que suportar calado. Mas escuta com o coração. Você não é mais aquela pessoa que caiu. Você é quem sobreviveu, quem atravessou, quem se refez com o que sobrou. A cicatriz ainda pode doer, eu sei. Mas ela também te mostra algo sagrado. Você passou por algo que poderia ter te destruído. Mas está aqui. A cicatriz é a marca do renascimento. Não é feia, não é fracasso. Ela é a assinatura do tempo dizendo: essa alma já lutou por si mesma. E agora, com tudo o que viveu, você enxerga diferente. Aquela traição te ensinou a se valorizar. A falência te ensinou o que realmente importa. A dor física te trouxe humildade, compaixão, presença. Não foi justo, mas foi transformador. E agora você tem algo que poucos têm: autoridade de alma. Você pode olhar nos olhos de quem sofre e não apenas entender. Você pode sentir. E isso é poderoso. Você não precisa se esconder atrás de uma máscara de superação perfeita. Você só precisa ser sincero com a sua jornada, mostrar que ainda está caminhando, que ainda tem dias difíceis, mas que não parou. A sua história não termina na queda. Ela começa de novo com cada passo que você dá, mesmo tremendo. E se um dia alguém se perguntar como é possível dar a volta por cima, que eles vejam você, não como um milagre inalcançável, mas como um ser humano inteiro com marcas, com falhas, com fé. A sua dor, agora, pode ser ponte para outros. A sua queda, agora, pode ser mapa para quem está perdido. Você venceu, não porque tudo deu certo, mas porque você não se deixou morrer por dentro. E isso é a maior vitória de todas. Agora, respira fundo. Deixa essas palavras assentarem dentro de você. Não como frases bonitas, mas como sementes. Você caiu, mas está em pé agora, nem que seja por dentro. E isso é o que importa. A volta por cima não é um ponto de chegada. É uma escolha diária, silenciosa, às vezes cansativa, mas sempre sagrada. Por isso, antes de sair desse vídeo, quero te deixar 3 práticas espiritualmente poderosas e emocionalmente realistas. Primeira, tenha um ritual diário de reconexão. Nada elaborado. Apenas 5 minutos de silêncio, uma oração sincera ou escrever o que você está sentindo. Dê nome à sua dor, acolha ela. A alma se fortalece quando você se escuta com verdade. Segunda, agradeça pelo que restou, não só pelo que perdeu. Mesmo em ruínas, há algo que permaneceu. Sua respiração, sua fé, sua coragem de tentar de novo. A gratidão pelo pouco cria espaço para o muito. Terceira, compartilhe sua jornada com alguém, mesmo que só uma parte dela. Quando você fala, você cura. E quando alguém ouve, se sente menos só. Você pode ser abrigo para outra alma. Enquanto encontra abrigo em si mesmo, você não precisa ter todas as respostas hoje, só precisa continuar. Um dia, um passo, um gesto de fé por vez. E quando olhar para trás, vai perceber: não foi um milagre que te salvou. Foi a sua decisão de não desistir. Foi a sua escolha de se levantar com o que sobrou. E isso é mais do que suficiente. Você é luz, mesmo nos dias escuros. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, ou melhor, na próxima etapa da sua jornada.